Dentro do analógico, o colódio úmido é um processo antigo que produz fotografias únicas e irrepetíveis. São poucos os portugueses que exploram esta técnica e temos connosco um deles. Ivan da Silva é um jovem fotógrafo apaixonado por retratos que viu no colódio úmido uma oportunidade para criar imagem com as suas próprias mãos. Olá, Ivan, boa tarde. Olá. Antes de mais, como é que surgiu a fotografia na tua vida? A fotografia surgiu de forma um pouco esporádica e foi um devaneio um pouco porque eu estudei optometria no Minho e pronto, já na altura havia uma paixão por lentes, digamos, mas a fotografia sempre foi algo que me apaixonou, mas sempre num sentido muito leve, como acho que o comum dos portugueses e dos países desenvolvidos hoje em dia, as pessoas são um bocado apaixonadas pela fotografia e acham aquilo uma coisa relativamente simples. É uma arte relativamente simples de criar. Daí, por exemplo, agora a questão do iPhone ser tão famosa. Mas depois, pronto, como disse, acabei o curso, senti que faltava ali alguma coisa e a parte da fotografia surgiu. Comecei por fazer um workshop, ou iria fazer um workshop de 40 horas, uma coisa assim, mas não gosto de fazer as coisas pela metade. Então envolvi mesmo na fotografia a sério e o feedback que tive logo nos primeiros meses em que me envolvi foi muito bom e pronto, e senti logo que de alguma forma tinha algum jeito para a coisa, pelo menos esse foi o feedback que tive logo no início. Mas o colódio úmido não é assim tão comum, como é que surgiu? O colódio úmido surgiu quando eu terminei o curso no IPF do Porto, foi onde eu tive nesse curso que em vez de 40 horas tinha 600, era um bocado mais a sério e já durante o curso do IPF eu me interessei pelo colódio úmido por exatamente gostar de retratos, como o Ruben disse. Mas depois já durante o curso havia um trabalho final que nós tínhamos que apresentar, nessa altura o colódio úmido não havia um tempo suficiente para o fazer, então optei simplesmente por fotografar com uma câmara de grande formato, em filme. Já por si é uma coisa relativamente antiga, mas não, claro, tão antigo como o colódio úmido, que é de 2 séculos atrás. A questão é que, pronto, já havia uma paixão devido à questão do retrato, que eu acho que no colódio úmido se consegue retratos absolutamente imaculados, no sentido de profundidade, de transparência, da alma, se quisermos dizer isso. Há mais ou menos quantos anos é que estás no colódio úmido, dedicar-te mesmo a isso? Um ano. A questão é que eu faço as coisas de forma muito intensa e se calhar ao fim de um ano já tenho alguns resultados. Preciso ter algumas características de, sempre que se faz alguma coisa, pensar que tem que se fazer as coisas com experiência, do género. Faço um químico, qualquer químico que faça, alguns mais que outros, mas qualquer químico precisa ali de um tempo de maturação e tudo mais, isto é um processo que envolve alguma experiência e que normalmente daí não haver muita gente a fazer porque sempre se quer uma coisa muito mais rápida, muito mais instantânea. E o colódio úmido leva ali algum tempo a que a coisa realmente apareça e realmente saia, e para aparecer uma imagem é realmente um processo complicado. E envolve uma logística tão grande e tão distante dos dias de hoje, como é uma câmara digital. Não se usam câmaras digitais, nem tampouco há quem use médio formato, mas em fases mais avançadas, isso envolve logo um setor, por exemplo, que em Portugal está praticamente excluído, que é a câmara de grande formato. E depois disso ainda é preciso ir mais atrás, isto é demasiado distante e é uma logística demasiado grande. Acho que agora passávamos as imagens que gravámos contigo do para colódio úmido. Para poder ver o processo, Sim. Exatamente. Pronto, aqui mostra o processo, não é? Nesta fase, aqui estou a criar um positivo direto. O colódio úmido permite fazer positivos e negativos, é uma das principais características do processo. Aqui estou a fazer um positivo, daí uma chapa preta. Este é base, não é sensível à luz, é o colódio. Ali estava a pôr o colódio. E aqui, como o colódio não é sensível à luz, coloquei-o num banho de prata. Fica ali um tempo para o colódio absorver o nitrato de prata. E quando tiro, aqui já com uma luz amarela, uma luz de segurança, tiro do banho e ele já está sensível à luz. Daí verem este tom meio amarelado. Aqui vou à câmara, ali está a câmara de grande formato. E não só, parecem outras coisas, mas ponho no carregador, que vierem ali, salto ali aquela parte, mas ponho no carregador, vou à captação, câmara de grande formato, e aqui vou revelar. Esta parte do processo é particularmente interessante porque vê-se a imagem a aparecer ainda mais rápido do que num processo de revelação comum.
Ali a água está ligada porque é quando vou parar a revelação. Vão poder ver a imagem a aparecer e de facto, pronto, pela rapidez e por vermos por aquilo de ser logo o final, não é? Quer dizer, é particularmente interessante. Porque Cada imagem ser única. Sim, sim, sim. Neste caso é uma imagem única. No filme, quando vemos a imagem a aparecer, não é de forma tão rápida e não é de forma decisiva. Aqui, o tempo de revelação é determinante para a imagem final. Logo aí daí ser tudo feito a olho. Aqui esta parte, estou a fixar a imagem que é onde os pretos ficam brancos e os brancos ficam pretos e passa-se a ver um positivo direto. O azul sai, aquele tom azulado, não é? do colódio sensibilizado. E vais a ganhar as cores já com que Exatamente, com que vai ficar. Afinal, vêm-se ali as marcas do colódio, por ser um processo totalmente manual, envolve sempre algumas manchas. Eu, particularmente, não me preocupo em removê-las porque acho também interessante e acho que deixa o processo um pouco transparente. E quando nós pensamos que a imagem está finalizada, já lavamos e tudo, ainda temos que invernizar porque é um processo extremamente delicado. Pronto. E mesmo depois de seco, não é? Colódio úmido, mas mesmo depois de seco, ainda assim, necessita de um verniz para ter a certeza que a imagem permanecerá pelo menos por 150 anos, que foi as que permaneceram da altura até agora. Que foi a imagem que nos trouxeste hoje. Exatamente. Esta em particular, esta imagem que fiz para a reportagem, trouxe-vos hoje, é muito mais interessante pegá-la à mão do que ver pela internet ou pela televisão, mas pronto, este formato em particular é interessante e atrai-me a parte de conseguir pegar na mão, etc. Não é? Claro. Sim. E ouvi dizer que tens aí uma coisa para nos mostrar. Exatamente. Isto tem a ver com um lado mais comercial que eu faço da coisa, porque faço retratos ao ar livre. Tento sempre conciliar a parte artística, que foi o que me levou a iniciar este processo, com a parte comercial, porque inevitavelmente tenho que a ter. Então, aqui apresento-vos a embalagem que eu vou fazer nos retratos, em que estarei a fazer amanhã e domingo, dias 23 e 25 de maio, na Praça das Cardosas, no Urban Market. Aqui tem um lacre, não é? Um carimbo de lacre. E já agora até vem outra imagem, uma sorte, que é outra ink. Pronto. De facto, aqui o verniz está um pouco diferente, está mais esbranquiçado, mas por aqui se vê duas imagens realizadas exatamente... Ui, lá se vai a lomo. Duas imagens realizadas exatamente no mesmo espaço. Também têm vernizes diferentes, é verdade, mas de facto têm características muito diferentes e o tempo, por exemplo, a umidade interfere nos colódios. Quer dizer, é um processo com uma imprevisibilidade bastante grande que acaba por lhe dar algum interesse. Tal como essas, nós também temos aqui umas fotografias que, se quiseres falar da história delas um bocadinho. Podemos falar, claro. Esta é a primeira fotografia que temos. Essa é a primeira fotografia, ela está um bocadinho mais gorda, mas é uma fotografia que, em particular, eu gosto bastante. Foi feito no final de uma sessão e acho que é quando, de facto... Há quem diga que o primeiro retrato é o melhor, há quem diga que é o último. Este foi o último retrato e de facto, tem uma intensidade enorme. É incrível esta rapariga ter praticamente a minha idade e parecer que tem uns 50, 70 anos. É outra particularidade do colódio que, devido à profundidade que dá, deixa sempre as pessoas um bocadinho mais velhas. Mas acho que é uma imagem extremamente forte e incrivelmente as pessoas que lhe são mais próximas não acham particularmente interessante devido a essa velhice, entre aspas, que lhe dá, essa idade que lhe confere. As pessoas mais próximas gostam mais de ver ali uma menina do que uma mulher e aqui é particularmente interessante por isso. Acho que temos outra a seguir. Sim, aqui é um momento que eu decidi registar, porque esta fotografia chama-se Ju, porque são namorados e ele teve na Antuérpia a tentar a sorte, não é? Em nível de emprego, achava que não tinha as condições suficientes em Portugal e depois chegou ao fim de 3, 4 meses e decidiu que não estava lá a fazer nada porque lhe faltava a Ju, que é a rapariga que está ali. E daí, pronto, eu decidi ir e pedi-lhe para captar esse momento de forma mais íntima e filo nesta fotografia. Mostra um pouco a força que ele tem e o caráter em que preferir ter uma coisa à outra e questiona um pouco aquelas coisas que temos hoje em dia de quais dos nossos valores, não é? Que é aquilo que veio questionar um pouco tudo. Agora temos a seguinte. Aqui foi uma fotografia que eu criei quase de forma esporádica.
mas achei-a particularmente interessante. É um artista aqui do Porto, artesão, faz uns azulejos, arte urbana, faz umas peças bastante características e não sei, acho que tem ali um traço de algo surrealismo, de França, um Duchamp, não sei. Talvez, tem ali uns traços bastante interessantes e achei que a imagem ficou extremamente forte. E pronto, decidi ficar com ela. Na altura ia fazer apenas um teste, estávamos ali num ambiente totalmente descontraído, no seu próprio ateliê e de facto a fotografia tem esta magia que surpreende. Em todas estas fotografias, foste tu que os colocaste naquela posição ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente e depois tu gostaste do resultado final? Há sempre uma mistura das duas. Há sempre uma mistura nas duas no sentido em que quero deixar a pessoa suficientemente à vontade. Isto é, o tipo de processo que eu estou a fazer e os retratos que eu pretendo obter no final, não quero que as pessoas se sintam forçadas, exatamente. Daí podia-lhes incutir isso, mas não quero incutir isso aos retratados. Quero uma mistura entre transparência e também alguma encenação, porque o processo em si diz isso, não é? Diz, nós vamos encenar aqui uma coisa e vamos tirar-te uma fotografia. Tu sabes que a fotografia, quando é que começa, quando é que acaba e não há surpresa nenhuma. E é um tempo de 20 segundos que estás ali parado e que não dá para esconder muita coisa. Claro, isso também é uma das vantagens. É aquilo, é o único que fica naquele momento. Exatamente, sim. A questão mesmo do positivo direto. Eu também fotografo em 8x10, que é 4 vezes este tamanho, mas esta questão do positivo direto neste tamanho é particularmente interessante porque é uma imagem absolutamente única. Isto é, por exemplo, a penúltima que mostraram, eles perguntaram-me, queres fazer mais fotografias? Eu não quero fazer mais fotografias, para quê? Isto aqui é uma fotografia e ponto final. Não há cá repetir que repetir. Para quê? Para ela aparecer mais? Tudo bem, podia aparecer, mas... Para finalizar a nossa entrevista, gostávamos que tirasse uma selfie connosco para promover a nossa hashtag. Não, podes ficar, fica aí, nós é que vamos. Ok. Vamos lá. Queres que fique deste lado, Filipe? Vamos usar aqui um filtro. Uau! Aproveitamos assim para relembrar que podem todos publicar no nosso Instagram e no nosso Facebook qualquer fotografia que queiram enquanto estiverem a ver o nosso programa com a hashtag ControlurCC e no final todas as fotografias serão apresentadas e mostradas no feed do Facebook. Ivan, obrigado por teres vindo e por teres partilhado o teu processo connosco.